E Fernando, assim, acho que tem um ponto já até para a gente poder entrar um pouco nesse mercado, né, de cobrança na questão de tecnologia. Não vamos lá em 96, mas acho que vamos de Não, é. 2005 para frente. A gente, na época, já tinha uma dificuldade muito grande em relação a CRM quando a gente falava de uma cobrança em 2005, principalmente de um produto como Nossa Caixa e Nosso Banco. Né? Não eram todos os CRMs que estavam preparados para aquele layout e para Exatamente. também entender a linha de negócio. Uma vez que não havia boleto, o pagamento era identificado e fazia um processo de inovação de dívida, onde nós tínhamos que assinar contrato e nota promissória. Então, se a gente for lembrar lá, é, nessa tua trajetória, nessa época, o quanto você entende hoje, o quanto o CRM era precário e o quanto de coisa daria para fazer com pequenos processos? Não, é a questão hoje do próprio processo tecnológico, dos conhecimentos de processo em si, né, de como era conduzido os processos, houve uma grande mudança da forma que era a percepção das coisas. O próprio conceito, né, de CRM não existia, né? Era o sistema de cobrança, era o sistema de fichas, né, de cadastro que cadastravam, que ele vinha até com um pouco do conceito das questões judiciais lá de processos jurídicos, né, de processos que tinham, então de ter ocorrências, marcações em cima daquilo. Então esse processo de entendimento era muito complexo, né, na época, que a gente tinha que tentar entender com a tecnologia que existia, tentar aplicar aquilo e, ao mesmo tempo, aprender porque não existia um precedente ali, uma outra situação. Você não podia copiar ou entender como é que funciona alguma coisa. Então, era praticamente inventado, né? E disso eu posso citar muitos elementos, tanto de processos como pontos, né, do fluxo de cobrança em si, que a gente tinha que se aventurar, realmente. A empresa, mais uma vez, ela ajudava numa abertura. A gente tinha como uma liberdade para fazer o trabalho, porque já existia uma confiança, né? Por já ter trabalhado, a gente sempre eu tive a felicidade de trabalhar com equipes que acabaram até mudando de empresas, de equipes a gente também conseguia levar algumas pessoas. Isso dava uma cumplicidade. Então fazia um bate-bola muito bom e a gente conseguia fazer as coisas funcionarem, né? Até no conceito de CRM mesmo, eu não posso nem precisar a época da guerra do cenário, mas eu entendo como um CRM, como um cenário assim. Existiu o cenário de cobrança, das empresas de cobrança, e já existiu o cenário de contact center, que na época era os call center, né? Hoje é Sim. contact center, que eram empresas muito maiores voltadas para isso. Eles já tinham mais tecnologia, eles já tinham outros cenários. Porém, foco era vendas, era saque, era alguns tipos de serviço que não tinha nada a ver com cobrança. Então, a cobrança em si, ela nasceu um pouco olhando aquele outro nicho. Então, eu entendo isso. Então, nosso aprendizado era um pouco de longe, a gente não podia nem, às vezes, entrar, observar esse cenário, mas entendia como é aquele cenário e ia tentando assimilar, né? E é muito engraçado que, assim, quando a gente envolve CRM e a gente fala tecnologias que tem hoje, que seria um discador automático, quando a gente traz para esse passado, isso era uma distância muito grande, você ter uma plataforma de discador automático integrado com o CRM. É, e o quanto você viu essa evolução e essa agilidade que nós tivemos com as integrações de CRM e discador nessa tua história. Quando eu olho para 2006, 2007, estava começando um discador, nem todo mundo tinha capital para poder investir, mesmo que naquela época os comissionamentos eram iguais aos de hoje, muito escritório ganhou muito dinheiro, mas não existia esse processo de integração, porque nem todo mundo investia no discador. É, Você passou por algum momento de fazer processo de integração entre uma plataforma de descagem e um CRM para poder melhorar a performance? Sim. Na verdade, eu cheguei a pegar até aquelas chamadas placas discadoras, que era uma coisa bem antiquada, né? Então, era instalada em cada localidade, então a gente simulava um discador. Eu te digo que até antes de 2000 a gente já brincava alguma coisa de descagem.
Só que aquele processo hoje seria um processo de preview, Sim. mas imagina uma linha em cada operação. Vamos supor, se eu tivesse 30 pessoas, eu tinha que ter uma linha de telefone para cada pessoa, praticamente, com uma placa de descarte que ela funcionava 2 horas, depois parava de funcionar, dava problema, alguma coisa assim. E, coincidentemente, o que o Guerra falou, por volta de 2007, 2008, começaram a aparecer os discadores. Para a gente, inicialmente, era até um susto. Apesar da grande vontade, a gente sempre se empolgava com as possibilidades que poderiam ter. Mas olhar para uma tecnologia, opa, como é que eu vou controlar isso aí? De que momento? Aí, com um pouquinho do expertise que a gente tinha das outras coisas que ia penando, a gente percebeu que era até um pouco mais amigável. Então, a partir daí, mais ou menos nessa época, sim, a gente conseguiu fazer algumas integrações. A gente tinha uma barreira que antigamente, por exemplo, os softwares em si a gente trabalhava era MS-DOS, não tinha nenhum Windows, não era uma tecnologia muito... desculpa até falar algumas coisas mais técnicas, Não, mas que pode acaba entrando mais para explicar como é que era o cenário. Então, o próprio sistema de cobrança era um sistema bem precário em termos de sistema operacional de condições. Como é que ele deveria controlar um equipamento e ainda mais, como ele poderia se integrar a um servidor para poder fazer todo o processo, que é o que existe hoje, muito mais de forma tranquila. Naquela época não tinha assim, a gente não imaginava como é que eu vou conversar mandar essa informação para o outro para ele entender. Então a gente foi galgando esse tipo de coisa. Rompendo essas barreiras, começamos a ter na verdade, começou a se estabelecer um padrão que a gente foi entendendo, eu digo tecnicamente. Eu, com uma formação de desenvolvedor, acabava entendendo algumas situações de uma maneira e aplicando isso de alguma forma. E com o tempo foi facilitando. É muito bacana, né? A gente vê essa questão da evolução na linha do tempo e a gente vê o quanto hoje a gente tem muita ferramenta e trazendo já para os dias de hoje, se nessa época a gente já tinha uma dificuldade de conseguir ter um entendimento de como que seria o processo de integração entre discagem e CRM para poder carregar a tela de servidores locais, como hoje a gente trabalha na nuvem, né, que é atualmente onde você está.